Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. O Flamengo gasta quase 300 milhões de reais e tem a janela mais agressiva da sua história. Terreno do estádio do gasômetro devolvido, dinheiro pedido de volta, a bomba que pode mudar tudo no Flamengo. Flamengo decide vender Michael após rumores sobre sua ida ao Fluminense e quer venda imediata para o exterior. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Na tarde dessa sexta-feira, o Felipe Luiz comandou o último treinamento do elenco do Mengão antes do jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do turno, onde definiu o time titular que vai iniciar a partida no Maracanã desse sábado. Inicialmente, a provável escalação pode ser Rossi, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e Emerson Royal, Alan, Saul, Samuel Lino, Arrascaeta e Plata, na frente Pedro. Para esse jogo, a CBF definiu a equipe de arbitragem com Paulo César Zanovelli da Silva no comando do apito, com Nailton Júnior de Souza Oliveira e Celso Luiz da Silva como auxiliares e Diego Pombo Lopes no VAR. A bola vai rolar a partir das 19 horas, horário de Brasília, e vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube em canal pago. E a estreia do Jorge Carrascal está sendo muito esperada pela torcida rubro-negra, que está animadíssima com essa contratação. A nação sempre esgota os ingressos e dificilmente não lota o Maracanã. E nesse jogo de amanhã, isso não deve ser diferente. Até aqui, a parcial é de 42 mil ingressos vendidos. E, além disso, ainda existe a expectativa no Flamengo de que mais de 8 mil ingressos sejam vendidos até o final desse dia, porque o Flamengo espera ter 50 mil ingressos vendidos até o fim dessa sexta-feira. Mas alguns ingressos podem ser vendidos ao longo do sábado até o início da partida. A projeção, então, pode chegar à casa dos 60 mil torcedores no estádio. O Flamengo foi ao mercado disposto a reforçar o seu elenco e não economizou, porque depois de vender o Gerson e o Wesley, abriu seus cofres para trazer nomes de peso ao seu já estrelado elenco. Com o aval do presidente BAP, o diretor de futebol José Boto fechou com 4 jogadores e acertou transações que totalizaram 277,1 milhões de reais. Esse é o maior valor investido pelo Flamengo numa única janela de transferências. A CBF implementou as janelas de transferências a partir de 2022 e, desde então, o maior gasto do Flamengo em uma única janela tinha sido na primeira do ano passado, com pouco mais de 160 milhões de reais. Vale ressaltar que esses valores não necessariamente foram gastos no período da janela. A contagem leva em consideração a quantia total divulgada nos valores acordados para o negócio acontecer, independentemente de quando serão efetivados ou pagos. Os valores acima também incluem os montantes gastos por jogadores que já pertenciam ao elenco e que tiveram suas compras definitivas exercidas na janela. Além disso, o levantamento não considera gastos com luvas, extras e intermediários. Os números também estão sujeitos a variações em função do câmbio e consequentes alterações no total de cada negócio. Apesar da janela ter sido implementada a partir de 2022, o GE calculou os gastos do Flamengo desde 2019. Período em que o clube carioca começou a investir mais pesado no futebol. Ainda assim, os valores não chegam perto dos gastos nessa atual janela. Em 2019, o Flamengo gastou em toda a temporada cerca de 185 milhões de reais em contratações de jogadores. Naquele ano seguinte, o Gabigol foi comprado em definitivo por mais de 90 milhões de reais. Foram cerca de 170 milhões investidos na temporada de 2020, valor ainda bem abaixo dos 278 milhões dessa segunda janela de 2025. A saída de um dos principais jogadores do elenco do Flamengo acabou impactando no desempenho em campo, porque o Gerson vem fazendo muita falta ao time do Flamengo.
Apesar da forma conturbada como ele deixou o clube, conforme informações do portal Bola VIP Brasil, o Coringa ainda pensa em voltar ao Flamengo após cumprir o seu contrato com o clube russo. O jogador entende que, diante da sua importância e história construída na Gávea, mais uma passagem pelo clube faria ainda mais o seu nome ficar marcado nos anais do clube, onde foi multicampeão. Aí eu te pergunto, você aceitaria o Gerson novamente no Flamengo? Coloca aí! Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o Hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado de coração. O Flamengo quer abrir espaço no seu elenco e trabalha para negociar o atacante Michael ainda nessa janela, porque ele recebe R$ 1,5 milhão por mês de salários e luvas, e o seu rendimento está muito abaixo do esperado, o que reforça o desejo da diretoria do Flamengo por mudanças. O foco é encontrar clubes interessados no exterior. Segundo o portal Coluna do Fla, a ideia da cúpula rubro-negra é não envolver clubes brasileiros na negociação, porque apesar de rumores sobre a sua ida ao Fluminense, o próprio staff do jogador negou veementemente qualquer contato. A preferência declarada do Flamengo é por uma transferência internacional. Michael, inclusive, quase foi emprestado ao Al-Ula da Arábia Saudita por cerca de 14 milhões de reais, mas o negócio não avançou porque ele não topou ir para esse time pequeno. O atacante voltou ao clube no ano passado, após 2 anos no Al-Hilal, e desde então não conseguiu repetir aí o brilho da primeira passagem. Ele tem apenas 2 gols em 26 jogos em 2025. Já o Cebolinha, que chegou ao Flamengo com status de estrela após passagens de destaque pelo Grêmio e pelo Benfica, nunca se firmou como titular absoluto. Ele tem 28 jogos nessa temporada com 4 gols. Segundo fontes, ele também estava nessa lista de jogadores negociáveis. Mas depois daquele golaço contra o Atlético Mineiro, na quarta-feira, o Felipe Luiz vetou a sua saída, demonstrando muita confiança no seu futebol. Disse, inclusive, que ele ainda tem muito a dar ao Flamengo. Com as chegadas do Samuel Lino, Saúl e Carrascal, o elenco ficou mais competitivo, mas também mais caro. A saída de nomes como o do Michael ajudaria muito a aliviar a folha salarial e abriria espaços para novas contratações. A Prefeitura do Rio continua aguardando uma posição do Flamengo sobre a aquisição definitiva do terreno do gasômetro, mas viu o clube desconstruindo o projeto do estádio. Segundo o portal Netflix, o prefeito Eduardo Paes não vai pedir a área do centro de volta para o Flamengo, mesmo com a sensação de que o presidente Luiz Eduardo Batista UBAP não se movimenta para utilizá-la. Os sinais dessa inércia passam pelo fato da diretoria do Flamengo não dar andamento no contrato definitivo que precisa ser assinado com a Prefeitura e com a Caixa Econômica Federal para sua venda ser efetivada. O clube precisa pagar R$ 23,9 milhões de reais para a Caixa Econômica em 5 anos e a partir de julho de 2026. Mas não dá sinais de estar com pressa e foca em estudos de viabilidade que se avolumam desde janeiro. Até que isso se desenrole, o presidente BAP optou por não assinar a via final do acordo que encerra uma ação judicial da Caixa Econômica contra a desapropriação feita pela Prefeitura do Rio. O que existe até agora é um acordo preliminar, onde estão traçadas as bases financeiras para a venda do terreno, que custou R$ 138,1 milhões de reais à vista. O Flamengo já pediu a prorrogação do prazo 2 vezes para assinar o acordo definitivo. Esse prazo venceu e não houve um novo pedido. A Prefeitura vai aguardar e não vai fazer pressão.
O acordo passa por formalizar a negociação que fez com que a Prefeitura compensasse a Caixa Econômica com a distribuição dos certificados de potencial adicional de construção, os famosos CEPACs. Mesmo tendo recebido 900 metros quadrados de área em São Cristóvão, ainda foi considerado pouco e o Flamengo precisava pagar um pouco mais do valor do terreno. Foi feito um pré-acordo, o Flamengo se comprometeu a assinar em 60 dias, que acabaram no fim de 2024. A assinatura ficou para a nova gestão do clube. Com ela, as ações se extinguiram. Sem assinatura, o acordo sobre os CEPACs segue em suspensos e a lei que precisaria ser encaminhada para a Câmara dos Vereadores ainda não saiu do papel. Na segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube tem uma reunião importantíssima na Gávea para a apresentação dos resultados da gestão do Maracanã a partir da nova concessão, que adiou os planos para o estádio próprio. Nesse cenário, o ex-presidente Rodolfo Landim voltou à cena com quem viabilizou o terreno e admite que não vai largar esse tema na política do Flamengo. Nos últimos dias, voltou a pressionar a atual gestão em alinhamento ao discurso do prefeito Eduardo Paes, que enviou um ofício ao BAP e se comprometeu a custear a retirada das tubulações de gás do terreno do gasômetro, sem custos para o Flamengo. Para a Prefeitura, essa ajuda não se baseia apenas em política ou tem relação com um alinhamento melhor com a gestão do Landim, mas passa por investimentos na área do terreno. Fontes no Flamengo admitem ainda que o alinhamento do BAP com o governo do estado também pesa demais. Os rumores de que o Flamengo planeja devolver o terreno do gasômetro à Caixa Econômica Federal e pedir o seu dinheiro de volta não procedem. A informação foi divulgada pelo jornalista PVC na sua coluna no UOL. De acordo com ele, essa história está mais ligada à briga política do que à realidade, especialmente após o pagamento à vista realizado pelo clube para a compra do terreno, localizado na região central do Rio de Janeiro. O jornalista revelou que o Flamengo pretende construir o seu estádio sim, mas sem pressa nenhuma. Vale lembrar que em julho de 2024, o Mengão venceu o leilão do gasômetro, adquirindo espaço por R$ 138,1 milhões, valor mínimo exigido na licitação. Desde então, o grande desafio tem sido viabilizar a construção do tão sonhado estádio próprio. Um dos principais entraves é a retirada do gasoduto no local. Na última semana, o Mundo da Bola Flamengo conversou com o governador Cláudio Castro, que reafirmou o compromisso da Prefeitura do Rio em cuidar da remoção dos entulhos e, posteriormente, dos gasodutos. Outro ponto em discussão é como o clube vai levantar recursos para iniciar as obras. De acordo com o jornal O Globo, o Conselho Deliberativo do clube deve se reunir para debater alternativas de financiamento e avaliar o impacto do estádio nas finanças do clube. O estúdio segue em andamento e a diretoria do Flamengo busca uma fórmula ideal para tirar o projeto do papel sem comprometer a saúde financeira do clube. E vê o seu presidente BAP não demonstrando muita vontade de construir o estádio, já que disse recentemente que tem o Maracanã por 19 anos para ser explorado pela dupla Fla-Flu. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que esse novo estádio do Flamengo vai sair do papel? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço para você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!